O tema de hoje é a subversão. E, e há uma confusão. Primeiro comentário. Ninguém, ou raramente, muito raramente, se inclui em programas de introdução às ciências políticas e sociais, nem mesmo à introdução à ciência política, o tema da subversão. É uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Quer dizer, dá a ideia que é uma matéria que não interessa ou que não faz parte dos fenómenos políticos. É uma coisa extraordinária. Bom, quando há países que têm mais golpes de Estado do que eleições. Quer dizer, não se trata, se entrarmos numa questão estatística, há países que têm mais formas de subversão como acesso ao poder político do que formas ordeiras, do que formas constitucionais. Bom, de maneira que não é um tema secundário, não é um tema que não interessa nada, pelo contrário, é um tema que faz parte da realidade, triste realidade, tristíssima realidade, mas inevitável realidade, é da mesma forma que a patologia faz parte da medicina. Suponham o que era os médicos só tratarem coisas de saúde, do bem-estar, não sei o quê, mas não, isso doenças não, cancros não, isso não. Infecções, não. Nós queremos coisas agradáveis. Como é que se cresce mais depressa, como é que se fortalece o corpo. Agora, a parte da doença, isso é muito desagradável. Um disparate completo. Isto é um disparate completo. A patologia, o desvio, a criminalidade, faz parte de um conjunto de matérias que são estudadas pelo direito, por exemplo. Não é? E chegamos à ciência política e acham que é melhor não falar do assunto. Que é desagradável, eu compreendo. Ou não sabem nada sobre o assunto, também é outra das razões. Ora bem, primeira advertência. Segunda advertência. Confusão permanente entre subversão e violência. Isto é uma mania constante de quem trata estes assuntos pela rama e mal. Subversão e violência não é a mesma coisa. Há inúmeras formas de violência social, gravíssimas até, que não são subversão. E, por exemplo, eu acho que o nosso país é brando ainda hoje, as a whole, como um todo, é brando relativamente à violência doméstica. Eu acho que é. Acho que não há o direito de ser tão brando em termos, sobretudo, de sistema judicial. Cá está um assunto onde os senhores podem alterar na vossa geração mais jovem o futuro. Porque isto é inaceitável. Não é compaginável com o progresso um nível de violência social tão grande como existe no caso da violência doméstica. Não é compaginável, não é aceitável, aí devia haver tolerância zero. E não estamos aí, estamos muito longe daí. Bom. Mas a violência doméstica é subversiva? Não. É horrível, é criminosa. Isso é tudo, mas não é subversiva. Não é subversiva. É uma violência constante, permanente, uma agressão constante e não é subversiva. Vamos a outra coisa. Por exemplo, isto que tem andado a acontecer de gangues, agora esta moda dos gangues pegou em Portugal, não é? Com tanta invasão, teria que acabar por pegar, não é? Em que há bandos de jovens que resolvem bater noutros bandos de jovens, mas já não é por uma questão territorial para venda de drogas, nada, é uma espécie de jogo, é uma forma de relacionamento doentio. Bom, é dramático, matam jovens, então não mataram, ainda outro dia esfaquearam não sei quantos jovens, mas isso é uma forma de subversão? Não é. Não é. Então qual é a diferença entre violência criminosa e violência subversiva, que também é criminosa? Vamos lá ver. Crime, o que é? É todo o juízo de desvalor que recai sobre o sujeito e de uma ação ilícita, de uma ação prevista e punida pela lei penal. Isto é que é um crime. Há uma ação ou uma omissão que está prevista pela lei penal e, se eu violo essa ação ou se cometo essa omissão, por minha vontade, dolosamente, com a intenção de prevaricar, não é por distração, por negligência, às vezes a negligência também é criminosa, mas não vamos entrar aí,
eu cometo um crime, uma violação grave da lei, grave. Ponto. Subversão, o que é? É uma violência grave à legalidade também, mas, e agora aqui é que muda, que visa alterar, por via dessa violência, a política, que visa alterar o curso da política. Isso é que já é subversão. Visa alterar o poder do Estado, que visa alterar o poder público. Que não pelas vias constitucionais, que não pelas vias legais. Então aí estamos em subversão. Subversão é isto. Portanto, não chega a ser violento, não chega a ser armado. Mas eles tinham facas, tinham pistolas, deram tiros uns dos outros. Mas qual era a intenção? Não era matar os outros putos do gangue B. Não é subversão. Lamento, mas não é. É crime, claro. Crime grave. Mas não é subversão. Subversão tem que ter esta intenção, que é a de tentar verter a ordem pública noutra diferente, por via da violência, por via da força, por via da ilegalidade. Isso é que é subversão. E até pode haver formas subversivas que não façam tanto recurso às armas. Olha, eu dou-vos um exemplo. Quando o governo da Catalunha, há uns anos, poucos anos, vocês já eram vivos, não sei quando é que foi esta coisa, mas foi há poucos anos, resolveu criar um referendo, e fê-lo, para tornar a Catalunha um Estado independente, não andou aos tiros. Não andou aos tiros, arranjou boletins de voto, arranjou urnas, pôs as urnas nos sítios e convocou os cidadãos a irem lá votar. Esta movimentação, que não significa andar aos tiros, é um ato subversivo. Porquê? Porque visou, num Estado unitário regionalizado, promover a autodeterminação de uma região autónoma, o que é contra a Constituição e a lei. Ponto. E, portanto, foram presos, e, portanto, foram perseguidos, e, portanto, fugiram. Estão a perceber? Portanto, foram castigados. Porquê? Porque é uma forma absolutamente inconstitucional de aceder a um poder político. E não andaram aos tiros. Portanto, a maior parte, agora perguntem-me, a maior parte da subversão é pacífica? Não. A maior parte da subversão é violenta, assenta nas armas, assenta na força. Mas até pode acontecer assim, vejam bem. Até pode parecer uma forma pacífica, quase que aceitável. E, no entanto, também é subversão. E outras formas extremamente violentas não são subversão porque visam assaltar uma orivesaria ou várias, não é? Assaltos em série, roubar carros de alta cilindrada para levar para o estrangeiro. Isto é subversão? Não, é crime. Até se calhar, provavelmente, quase de certeza, será crime organizado, quase de certeza absoluta. Mas não é subversão. Portanto, esta distinção é crucial, porque senão, às tantas, já não estamos a saber distinguir conceitos e estamos a baralhar tudo. Não é essa a finalidade da universidade, é ao contrário. Primeira questão. A subversão política visa isto mesmo, não é? A subversão do Estado, que é, aliás, o tema da minha tese de doutoramento. Vou adiantar, porque aqui, digamos, nesta área científica que é menos relevante, provavelmente entrar em outras especificidades, mas a subversão política tem que ter esta finalidade, tem que estar dentro do universo político e a finalidade é, obviamente, o derrube de uma determinada ordem constituída por outra, a substituição do poder por outro, de uma fórmula, com uma fórmula que é inconstitucional e ilegal. Aqui, normalmente, isto é vulgaríssimo, entrarem intrusões
neste discurso, de natureza moral e ética. Mas o gajo é um pulha, é um ditador, o Maduro é um filho da mãe. Estão a perceber? E então, se amanhã aparecer um movimento popular armado para derrubar o Maduro, é subversão. O senhor está a defender o Maduro? Eu não estou a defender nada. Eu estou só a dizer que aquele ato é um ato subversivo. Agora, se depois na ordem moral ele se justifica ou não, isso é outra consideração. Isso já são ideologias. Se calhar para os marxistas é horrível e para os liberais é excelente. Mas isso são considerações de natureza ética ou política que não têm nada a ver com o ato em si. O ato em si é péssimo. Eu dou-lhes um exemplo. Até há um filme bom sobre isto, muito bom, que é a Operação Valquíria. Não sei se já ouviram falar, provavelmente não, porque vocês não veem cinema, que é uma pena, não percebo porque é que a vossa geração não vê cinema. Não vê cinema para trás, com o argumento, isso é muito antigo. Mas eu também vejo filmes de 1930 e nasci em 52, não é? Não é argumento, não é argumento. Senão não íamos aos museus. São quadros muito antigos, não vale a pena estar a ver, não é? Bom, a Operação Valquíria, o que foi? E isto é real, não é? Um determinado coronel tinha sido amputado da guerra, o herói da guerra, ficou sem braço, não sei o quê e tal, chamado Hohenstaufen, salvo erro, organizou um golpe de Estado para assassinar o Hitler. Assassinar o Hitler. Mas não foi só uma teoria. Fabricaram uma bomba, meteram uma bomba dentro de uma pasta, há um oficial que leva a pasta para dentro do bunker onde estava o Hitler, encosta a pasta a uma mesa onde o Hitler se reunia com os seus generais, a bomba rebentou, mas, logo por azar, matou uma data de generais, mas o Hitler ficou apenas ferido e não morreu. Isto é um ato subversivo? Claro que é. Claro que é. Isto chama-se terrorismo seletivo. Bom, mas, por azar, o senhor concorda? Quem me dera a mim que o homem tivesse morrido. Mas porquê? Porque o gajo é um monstro, matou não sei quantos milhões de judeus. Se ele tivesse morrido naquela altura, provavelmente a guerra tinha acabado mais cedo e não tinham morrido tantos milhões. Se calhar tinham morrido menos. Vou perceber. Portanto, quase que, do ponto de vista moral, eu penso que sim. Eu não sou moralista, não sou especialista em moral, mas tenho quase a certeza que, do ponto de vista moral, isto encaixa na teoria do tiranicídio de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que foi santo, padre, santo, bispo, doutor da Igreja Católica, diz: quando não houver outro meio de remover um tirano, já se fez tudo, não há hipótese, mas não sai de lá, é um ditador. E o prejuízo desse tirano seja de tal maneira grave que brado ao céu, é o caso do Hitler, não é? Matou os ciganos, matou os comunistas todos, matou os homossexuais, depois matou 6 milhões e tal de judeus. É óbvio que não é preciso estar a perguntar com muito cuidado, será que o homem era assim tão mau? Cabe perfeitamente dentro do que eu acho que é o juízo moral do São Tomás de Aquino, que nessa circunstância, por uma questão de legítima defesa, o tiranicídio é justificável. É justificável. Quem tiver interesse pode ir ver no mesmo manual, na parte das doutrinas, está no índice, o São Tomás de Aquino. Podem ir lá ver. Eu não vou dar isto aqui, né, nesta circunstância. Mas quem quiser pode ir ver. Portanto, mas matar é bom, mas há um mandamento que diz não matarás. Bom, mas há alturas em que é preciso escolher o mal menor, não é? Morre a mãe ou morre o filho? Eu não quero matar. Mas há uma gravidez de alto risco. Uma mãe que tem 3 filhos pequeninos. O que é que eu escolho? Morre a mãe ou morre o filho? Não consigo salvar os dois. Vou deixar 4 órfãos? Ou
arrisco mais e valorizo o lado. É uma decisão dramática para um pai, por exemplo, para o pai da criança. Uma decisão dramática. Mas quer dizer, o gajo é que decide a sentença de morte de um ou do outro. Então, o malandro quis matar a mulher. Não, não quis. Quis matar o filho. Não quis. Mas teve que optar entre um mal e outro mal. Isto é uma opção moral. Não é disto que eu estou a falar. Eu não estou a falar aqui de moralidade. Já falei para justificar a eventual uso da força. Mas não é essa a matéria. Não me interessa a moral. Qualquer atentado contra a ordem constituída por via violenta, ilegal e inconstitucional é subversão. Ponto. Outro dossiê é, justifica-se ou não se justifica? É bom ou mau? Isso é outra conversa. Isso é moral, não é? Eu não dou aqui aulas de moral. Bom, mas já exemplifiquei. Bom, vamos lá ver. Qual é provavelmente a classificação mais útil da subversão? Bom, eu introduzi um conceito, penso que fui eu que introduzi, mas enfim, quero ter esta presunção de subversão direta e subversão indireta. Porquê? Porque é que isto quer dizer subversão direta e subversão indireta? A subversão direta agrupa todos aqueles modelos em que o próprio subvertor, aqueles que querem subverter, pode ser um coletivo, têm a intenção prévia, têm o planeamento prévio, têm a decisão anterior de congeminar, preparar, ensaiar um modelo subversivo para depois pôr em prática. Estão a perceber? A causa é inicialmente humana. A causa e a sequência é inicialmente humana. Desde o princípio. A Operação Valquíria. O coronel Hohenstaufen reuniu uma série de outros militares, de alta patente, generais até, e congeminou um plano. Vamos fabricar uma bomba, vamos fazer assim, fulano tal vai de avião, leva a bomba numa pasta, depois ativa a bomba, tem X minutos para fugir, e não sei o que mais, se encosta ali, depois diz que vai fazer xixi ou fumar um cigarro. O Hitler não deixava fumar dentro do bunker, vou fumar um cigarrinho lá fora, e quando ia fumar um cigarrinho lá fora, arrebentava a bomba. Foi exatamente o que aconteceu. Bom. Planeamento indiscutível. É claramente uma subversão direta. Eu planeei, congeminei, preparei, treinei e pus em marcha. Não sai exatamente como eu quero, mas não interessa. Subversão indireta, o que é? Que é aquilo que a gente vai assistir, provavelmente a breve trecho, numa das subversões que vamos assistir, vai haver várias. E eu ando a dizer isto há anos e anos, a professora Teresa sabe que é verdade, e agora estamos nas vascas disto acontecer. É a origem, o que desencadeia a subversão, não é um ato voluntário, não é um ato humano voluntário. É uma circunstância, uma tempestade perfeita. Suponham que a história do Walking Dead era verdadeira. Bueno, aquela série que está agora na televisão, Fear the Walking Dead, The Walking Dead, não sei o quê. Havia uma epidemia terrível em que as pessoas ficavam zombies. Aquela epidemia foi planeada? Não foi, ou foi, não interessa, mas a ideia era que não tinha sido, propagou-se sem querer. E depois ela desconjuntou, ela desfez a ordem jurídico-política que existia nos Estados Unidos. É o filme, é o enredo do filme. As pessoas voltam à lei da selva, voltam ao estado primitivo, ao estado em que não há Estado. E aqui estaríamos exatamente presentes, eu dou este exemplo que é um filme que está a correr, é uma série que já tem não sei quantos episódios, várias séries, e que estão em curso, portanto é fácil perceber o que eu quero dizer. A causa originária é uma causa patológica, mas do foro
do foro médico, do foro epidemiológico. Bom, suponham, outro dia vi uma coisa terrível, enfim, será verdade, será mentira, não sei, há um sujeito que é geólogo, um jovem, cabelo comprido, geólogo, mas parece um professor de geologia brasileiro, que diz que neste momento estamos num processo de inversão dos polos. O Polo Norte vai passar a ser o Polo Sul e o Polo Sul vai passar a ser o Polo Norte. Isto já aconteceu várias vezes na história da Terra. Se isto acontecer, e já aconteceu, não é? Que ideia, isto é ficção científica. Não, isto pode acontecer de um dia para o outro. O que acontece? Há uma inversão, não é? O Polo Norte passa a Sul e o Sul passa a Norte. Nós não caímos, é óbvio, por causa da gravidade, mas o que é facto é que ficamos nós de cabeça para o ar. E os brasileiros de cabeça para cima. Bom, e então o firmamento muda, não é? As estrelas e as constelações mudam, mas isso não é o pior de tudo. É que nesta volta da Terra, o que acontece aos oceanos? Não é? Nesta deslocação, o que acontece aos oceanos? Não é? Há aqui um tão-balalão. E neste tão-balalão, o que acontece aos oceanos? Provavelmente haverá inúmeros tsunamis. Inúmeros tsunamis. E quando isto acontecer, vamos supor aqueles países da Polinésia, o Vanuatu, Kiribati, aqueles países que têm 5 metros de altitude ou 6, não é? O que acontece? São preenchidos pelas águas do mar. O que acontece ao Bangladesh? Fica debaixo d'água. O que acontece à bacia do Amazonas? Fica debaixo d'água. Estão a perceber? E os estados que ali estão, a República do Vanuatu, não sei se é a República, acho que não é, a monarquia ainda está na coisa. O que acontece ao Vanuatu? Desaparece. O que acontece ao poder político? Fica debaixo d'água. Estão a perceber? É uma causa natural que desencadeia um processo subversivo. Ninguém quis a inversão dos polos, ninguém provocou a inversão dos polos. É um ato, é uma situação geológica que pode acontecer, não é? E já aconteceu, e vai acontecer mais vezes. E então há uma subversão indireta. A causa não é voluntária, a causa não é proposta. E mesmo que a causa seja humana e voluntária, voluntária, o que acontece? Acontece que se não tiver tido a intenção de provocar isto, está a perceber? Eu estava aqui num laboratório a fabricar um vírus e de repente aquilo espalhou-se. Não é verdade? Mas a intenção não era que ele se espalhasse, mas foi sem querer, partiu-se e tal. Pronto, Walking Dead. É muito difícil considerar isto como uma subversão intencional. Pelo contrário, é uma subversão indireta. Portanto, temos aqui uma primeira classificação que é absolutamente crucial. Subversão direta, subversão indireta. Depois é preciso uma outra distinção, que é a distinção de crime político e subversão política. É que, às vezes, confunde-se isto também. Vamos lá ver. O duelo hoje em dia ainda existe, mas é completamente esporádico. Mas até ao século XX, mas no século XIX era frequente, havia duelos. Passavam-se, sabem aonde, como diria o professor Hermano Saraiva, exatamente no local do Monsanto, onde nós temos o ISCSP, a Faculdade de Veterinária e a Arquitetura. Exatamente naquele local havia duelos. O que era isto? Isto acontecia entre políticos. Muitas vezes entre políticos vão à história, vão a um motor de busca qualquer e encontram duelos políticos em Portugal. Vão ver que aparece imensa gente conhecida, já ouviram falar, dizem, o que este gajo andou ao duelo? Havia um indivíduo no Parlamento que insultava o outro, o senhor é um não sei o quê, é um gatuno e tal. E o outro dizia, não admito isto. Desafio para um duelo. Nomeava um padrinho, o outro nomeava um padrinho, combinavam o dia e a hora e as armas. Que armas é que vamos usar? Espada, pistolas. Muito bem.
Havia um tipo que ia ver, tipo juiz, tipo árbitro, veja bem, o que chegava. Não, eles têm que dar 10 passos para cada lado e depois eu digo, mando voltar e os senhores disparam, só têm um tiro. Pum! Duelo. E morriam, ficavam feridos, ou à espada. Ficavam sem olhos, ficavam com um corte na cara. O primeiro conseguisse pôr o outro a sangrar, ganhava o duelo. E isto foi considerado ilegal. Ilegal. Há uma lei a dizer, é proibido os duelos, não é proibido. Porquê? Por um princípio da apropriação da justiça, já falei disto. A justiça foi progressivamente nacionalizada pelos Estados, não é? E à medida que se nacionaliza a justiça, os particulares ficam sem direitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Por isso é que eu não posso ir vingar-me de um gajo que me assaltou a casa e dar-lhe um enxerto de porrada e deixá-lo meio morto. Não posso, nem meio, nem um terço. É proibido por lei. Porquê? Porque eu não posso exercer a justiça pelas minhas mãos. Num Estado de Direito é assim. Aqui, nos Estados Unidos, já é diferente. Bom, vamos lá ver. Isto é violência? É. É violência armada? É. É violência política? É. É subversiva? Provavelmente não. A maior parte das vezes não é. Porquê? Também não é violência armada, ilegal, planeada é. É tudo isso. Mas a intenção não é alterar o sistema político. Eu vou-me vingar deste maldito, deste deputado, ou deste senador, ou deste ministro. É um pulha. Não é? Portanto, essa é que é a finalidade. Não é alterar a monarquia, nem alterar o sistema político, não é alterar a república, não é alterar nada. E, no entanto, é violência política criminosa e armada. Vejam bem, chega a isto. Nem toda a violência armada é necessariamente política, não, toda a violência armada e política não é necessariamente subversiva. Bem, vamos então às formas. Qual é a primeira forma da subversão que eu aqui apresento? Aliás, tem aí um mapa. Ainda há outra classificação que eu não referi. Subversão política predominantemente intra ou infra, se quiserem, nacional, interna, e subversão política predominantemente internacional. Ou é dentro do Estado ou é entre os Estados. Dentro do Estado, figura 39 do meu manual, o golpe de Estado. É claramente interno. A revolução, a guerra civil, a guerrilha e o terrorismo, uma parte dele. É interno. É interno. São formas predominantemente 100% interno. Se calhar não existe, 100% internacional não existe, com certeza. Mas predominantemente interno são estas. Qual é a subversão predominantemente internacional? O terrorismo transnacional, como a própria palavra indica, e a guerra. A guerra é claramente internacional. Aliás, a definição de guerra, eu vou começar por aqui, é isto mesmo. É um conflito armado, seja formal ou não, formal com declaração de guerra prévia, não formal sem declaração de guerra prévia, mas com atos de guerra, entre pelo menos 2 governos e 2 Estados. Pelo menos. Pode ser com mais. Com menos é que não. Com um é que não dá. Com 2 é que já dá. Já pode haver uma guerra. E por isso, faço aqui uma advertência, a guerra civil não é uma guerra. Cuidado. A guerra civil é uma guerra, não é não. Chama-se guerra civil, mas isso, meu amigo, não é? Há muita coisa que se chama assim e não é assim. Não é uma guerra. É uma forma de subversão interna que se chama guerra, mas não quer dizer nada. Aliás, nós mudamos os nomes, estão todos trocados, já lá vamos ver. O que é isto da guerra? Portanto, já vimos, é um conflito armado, normalmente de grande dimensão, entre 2 ou mais Estados, entre 2 ou mais governos.
é claro, é discutível se é obrigatoriamente entre 2 ou mais Estados ou não. Por exemplo, o conflito israelo-palestiniano, entre Israel e a Palestina em concreto, é uma guerra ou não? É, mas ali não há bem um Estado, há um projeto de Estado, enfim, mas no fundo é entre dois, chega para esta noção, é um conflito armado entre duas entidades políticas que têm base territorial e que têm um poder político organizado. E, portanto, cabe perfeitamente dentro da noção de guerra. A guerra é provavelmente o mais devastador das formas, a mais devastadora das formas de subversão, não tenho dúvida. De longe, porque mata milhões de pessoas. E, no entanto, é a mais civilizada. Porquê? Porque é muito antiga. Basicamente é isso. A guerra é civilizada porque é muito antiga. E como é muito antiga, já existia guerra e ainda não havia Estados. E a guerra, em certa medida, é o primeiro fim do Estado. Se repararem, quando nasce o Estado, nós não fossem ricos, quando nasce o Estado, indiscutivelmente o jus belli era dele. Agora, o poder de fazer justiça era dele, em parte. Em parte era dos feudos, em parte era da igreja, em parte era dos particulares. Mas o direito de fazer a guerra era de certeza dele. Ele é que era o senhor da guerra, estão a ver? E antes de haver estes Estados feudais, no tempo do Império Romano, no tempo dos impérios, a mesma coisa. E, portanto, aquilo que dá origem, em certa medida, ao Estado é a guerra. Eu estou sempre a referir o Pierre Clastre, e bem, porque é um ensaio, um livro extraordinário, que se chama Guerra, Religião e Poder, em que o Pierre Clastre demonstra que a guerra é uma forma de afirmação do eu coletivo. É uma criação de identidade territorial. Eu, nós, o nós coletivo contra os outros, o nós coletivo contra os outros, é a guerra. E ela nasce antes de haver Estado. Por isso é que, por assim dizer, o Estado tem como primeiro fim o jus belli. Já aprendemos isto. Jus belli é o primeiro fim do Estado. O soberano direito de fazer a guerra. É uma coisa horrível, não é? O Estado existe para fazer a guerra? Sim, sim. O Estado existe para poder fazer a guerra. Jus belli. Não fui eu que fiz o direito, atenção. Estou só a repetir aquilo que o direito diz. O direito constitucional, o direito, a teoria do direito público todo. Bem, e depois, como isto é muito antigo, o guerreiro criou uma classe própria, os defensores. Os guerreiros são a nobreza. Os guerreiros são a elite. O rei é guerreiro. Os príncipes são guerreiros. Os nobres são guerreiros. E então, isto cria, à volta desta circunstância, um estatuto social. Além disso, cria toda uma, como é que eu hei de dizer, uma mise-en-scène, não sei como é que se diz, uma encenação costumeira, não é? Em torno da guerra. As fardas, as paradas, os armamentos, a praxe militar, a hierarquia militar, a organização militar, estão a perceber? Tudo isto não há um Estado, eu não conheço um que não tenha incorporado todo este conjunto de eventos sociais. Portanto, esta sacralização da guerra tem um efeito paliativo, é que nós não damos por isso. Não, a guerra não. A guerra não é subversão, é uma coisa civilizada. Eu posso largar bombas atómicas sobre o Japão, mas isto é civilizado.
Então, e as criancinhas que lá estavam? Não, mas isto é uma guerra, calma, isto é uma guerra a sério, é uma guerra declarada. Então, e as freiras que estavam no convento ficaram todas derretidas? Não, mas isto é um ato de guerra. Não é? A gente justifica tudo. A gente justifica tudo. Está a reparar? Portanto, isto não é tão mau como isso, não é? Quando é uma monstruosidade. A guerra é uma monstruosidade. É uma monstruosidade inevitável, não é? O pacifismo não vai a lado nenhum, como vamos ver a breve trecho. Não vai a lado nenhum. Quer dizer, eu compreendo, a minha geração é uma geração dos hippies, não é? Eu nasci no All You Need, como eu costumo dizer, All You Need is Love. Bom, não vai a lado nenhum, florzinhas e amor, está bem, não vai a lado nenhum. A realidade histórica impõe-se através da guerra, period. Quer haja pacifistas e verdes e amarelos e azuis, a realidade é o que é. Nós estamos aqui para estudar, em primeiro lugar, aquilo que é, como disse o Maquiavel. A realidade, por mais crua e mais feia que seja, por favor, tragam uma realidade, não me tragam fantasias. A Alice no País das Maravilhas. Não é? Bom, a guerra é, portanto, isto. Tem este lado paliativo, agradável, das condecorações, das fardas, dos penachos, das paradas, não é? Foi eivada de protocolos e circunstâncias até estéticas. Estéticas. Os senhores já devem saber, eu repito isto sempre, que a guerra é uma forma de negócio, como de qualquer, e por isso é que vamos ter outra, ou outras. Porque quando a economia dos donos do mundo entende que o sistema encrava e já não está a dar lucro como devia dar, faz-se um shift para a indústria de armamento, faz-se um shift para a guerra, e então lá temos as mesmas indústrias a produzir a guerra. A Rolls-Royce, em vez de fazer carros bonitos, passou a fazer aviões de combate, a Mitsubishi no Japão passou a fazer aviões de combate, a Henkel, enfim, tudo o que era a AEG, não sei o quê, tudo ao serviço da guerra, até a estética. Quem fez as fardas, por sinal as mais bonitas, digam o que quiserem, da guerra de 39-45 dos nazis, aquelas fardas pretas, por exemplo, da SS, que eram lindas de morrer, não é verdade? Foi um senhor que todos os senhores já ouviram falar, chama-se Hugo Boss. Foi o Hugo Boss, a casa Hugo Boss, que fez as fardas do nazismo. Por isso é que elas são lindas, não é? Bom, não é por acaso. Bom, meus senhores, portanto, até esta coisa da estética. A estética foi utilizada para envelopar, para embrulhar, para suavizar, para embelezar a guerra. Bom, vamos então. Portanto, já vimos, a guerra é transnacional por definição. Por definição. Não há guerras internas. A guerra interna não é uma guerra, no sentido técnico. Segunda questão, que tipos de guerras é que há? Eu sigo, embora com algumas alterações, a velha classificação do coronel Samuel Huntington, em que ele divide os tipos de guerra em 3. Claro que isto está um caso atualizado, mas serve como grelha. Primeiro, guerra total. Segundo, guerra geral. Terceiro, guerra limitada. Vamos ao primeiro. Guerra total. Há filmes do Hitler a dizer Das ist ein Totalkrieg. Isto é uma guerra total. E era. Então o que é uma guerra total? É uma guerra em que as partes utilizam qualquer armamento, qualquer método, qualquer forma, espiões, aldrabice, tudo, bombas atómicas, gás de mostarda, toxinas, o que for preciso para derrotar o adversário. Guerra total. E ele disse, Das ist ein Totalkrieg. E depois levou na tromba. O Japão a mesma coisa. Então, mas há o direito. Não, isso é uma guerra total. A guerra total é isto.
eu posso utilizar tudo o que vier ao meu alcance. Fizeram coisas inconcebíveis, tudo, de parte a parte. Truques, por exemplo, sei lá, os ingleses inventaram, tinham um cadáver de um senhor qualquer, fardaram-no de, já não me lembro, de oficial, com uma pasta com ordens falsas e atiraram o homem para dentro de água. E os barcos, e os submarinos alemães viram um gajo a boiar, apanharam a pasta ia algemada ao braço, apanharam a pasta, secaram os documentos, e os documentos eram todos falsos, eram programas de ataque e de combate e tudo, que era tudo aldrabice. E enganaram-se assim. Portanto, epá, coitado do homem e o cadáver. Epá, olha, utilizaram o cadáver do morto, não foram matar ninguém, para um bem maior, que foi tentar enganar o adversário. Mas vale tudo. Na guerra vale tudo. Tudo. Total Krieg. Ponto. Exemplo de uma guerra total. A Primeira Guerra Mundial. Ou a Segunda Guerra Mundial. Os senhores, a ignorância, não digo que seja vossa, mas geral. O outro dia ouvi uma coisa extraordinária, que é, qualquer dia há uma guerra química. Como? Qualquer dia. Mas a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra química. Não estou a perceber como é que se diz isto. Qualquer dia há uma guerra química. Mas a guerra química já existiu. Não é? A Primeira Guerra Mundial funcionava com gás de mostarda, gás de nervos, gases tóxicos, que se levavam em botijas gigantescas para o campo de combate, e quando o vento, era preciso que o vento estivesse nas nossas costas, não é verdade? Tinha umas mangueiras muito compridas, abriam-se as mangueiras, havia aquelas máscaras antigás, e não se ouvia, e o gás ia junto ao chão, que era mais pesado que o ar, entrava pelas trincheiras adentro e matou milhares e milhares e milhares de pessoas. Qualquer dia há uma guerra química. Estamos a dormir. Há 100 anos já houve uma guerra química. É bom não esquecer isto. Bem, vale tudo. Como disse, a guerra de 39 deu direito a tudo. Bombardear. Outra guerra química, que é extraordinária. As pessoas, de facto, são ignorantes. Não há nada a fazer. A cidade de Coventry, que era uma cidade que fabricava relógios, tinha uma indústria relojoeira próspera, no Reino Unido, foi bombardeada pelos nazis, não é? Pela Luftwaffe, com fósforo, bombas de fósforo. Os senhores não fazem ideia do que é o fósforo a arder. O fósforo arde, as bombas incendiárias de fósforo ardem debaixo d'água. É inextinguível. Enquanto não se consumir o fósforo, aquilo arde e agarra-se à carne e aos ossos e derrete. Arde tudo, não fica nada. Pois a cidade de Coventry foi arrasada pelas pontas com bombas de fósforo. Morreram velhos, crianças, mulheres, homens, doentes, saudáveis, tudo a direito. Que brutalidade, é verdade, é verdade. Ninguém fala disto, porquê? Porque não, porque as pessoas só querem a música e diversão e não querem saber da história, que ela vai repetir-se ainda. Logo a seguir, mesma guerra, os ingleses e os americanos, agora vamos retaliar. E foram a Dresden, uma cidade industrial alemã, Dresden, e bombardearam Dresden com bombas de fósforo iguais. Crianças, mulheres, velhos, doentes, novos, tudo derretido com fósforo. Fósforo é uma substância química, não é? Bom, portanto, quando vem com essa coisa da guerra química, eu fico um bocado alarmado e digo assim, bom, a ignorância chega aqui, é grave. Na guerra total vale tudo. Fundar barcos civis. Quantos e quantos a que fundaram na Primeira Guerra Mundial? Barcos comerciais, civis, não iam fazer nada, não faziam mal a ninguém. Opa. Barcos de recreio, sei lá o quê, tudo. Vale tudo. Bem. Total Krieg. Quando é que esta Total Krieg, esta guerra total, começou a abrandar? Quando rebentam as primeiras bombas atómicas.
não é? Portanto, 45. Os alemães estavam a fabricar bombas atómicas, os russos iam mais atrasados e os americanos chegaram primeiro. E depois todos eles acabaram por ter. O que acontece? Quando eu tenho uma bomba atómica, é um bocadinho game over, não é? Quer dizer, espera lá, eu consigo chegar primeiro e tirar as bombas, depois a seguir levo com outras, depois levo com mais uma retaliação e não sobra ninguém. E esta nova realidade que nasce em 1945, atenção, ainda não fez 100 anos, não é? Há muita gente viva que assistiu. É como a minha mãe, por exemplo, está viva e assistiu, lembra-se disto acontecer, cria um momento novo na história a que se chamou Cold War, Guerra Fria, que também não é uma guerra. Cuidado, senhores, cuidado. Não é uma guerra, é um período. Guerra Fria, normalmente escrevia-se entre aspas e depois deixou de escrever. Cold War significa um tempo, uma época em que eu não posso fazer uma total Krieg. Não posso fazer uma guerra total. Porquê? Por causa do armamento nuclear. E quanto mais gente tinha mais armamento nuclear, os russos, depois a China, depois não sei quem, depois a França, pior. Ainda pior. Depois o Reino Unido, depois... Ainda é pior. E agora? E agora? E agora não posso fazer, porque isto é game over. Quer dizer, vamos acabar todos mal. Então, o que é que acontece no decurso desta Guerra Fria? Como dizia, eu acho que era a M, num dos filmes do James Bond, How I Miss the Cold War. Eu às vezes penso nisso. How I Miss the Cold War. Que saudades que eu tenho da Guerra Fria. Bom, o que é que acontece? Criou-se um equilíbrio de terror. Eu não utilizo, tu também não. Quer dizer, no fundo, a paz que mediou entre 1945 e a queda do Muro de Berlim, não é? Foram uns 40 anos, não sei quantos, enfim, não fiz a conta, 40, de paz armada, de paz com a ameaça nuclear. E esta paz obrigou a criar um novo modelo de guerra. Um novo modelo de guerra. Chamada Guerra Geral. Conceito do Coronel Huntington. Guerra Geral. O que é uma guerra geral? É em tudo igual à guerra total, com a diferença de que eu tenho que estar com o olho no meu inimigo, porque ele não me deixa usar tudo o que eu tenho. Eu já não posso usar qualquer meio. Só posso usar os meios até onde é lá. Olha que levas. Então eu tenho que... Exemplo, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, foram claramente guerras gerais. Ocorrem durante este período chamado Guerra Fria, em que há países em confronto, direto e indireto, não é? A China, o Camboja, o Laos, sei lá, tudo aquilo lá à pancada, o Vietnã, não é? Mas eu não posso usar tudo. Eu não posso usar todos os meios. E como é que eu sei? É um pouco por apalpação. O nuclear está fora de questão. E os outros? E os outros será que posso usar helicópteros? Olha, posso. Não acontece nada. Os russos não se chateiam. Muito bem. Os chineses também não. Nuclear. Helicóptero. Será que posso usar napalm? Fósforo. Vamos experimentar. Napalm. Olha, não disseram nada. Posso usar guerra química, desfolhantes, para dar cabo das culturas e eles morrem à fome? Vamos experimentar. Não disseram nada. Estão a perceber? E os outros lá diziam assim, será que a gente pode usar tortura? Vamos torturar estes gajos, tirar-lhes os olhos, não sei o quê. Não aconteceu nada. Não houve escalada. Estão a ver? É por... os limites são impostos pelo inimigo estratégico. O inimigo estratégico é que diz, aí não. Aí estamos em guerra. Tal como aconteceu
Mas isso é o senhor que está a inventar. Não, não, aconteceu na crise dos mísseis de Cuba, com o presidente Kennedy de um lado e o secretário-geral Khrushchev do outro. Não é? Cuba é comunista, a Rússia era comunista, a Rússia quis instalar e instalou rampas de mísseis em Cuba, ao lado dos Estados Unidos, e o Kennedy disse assim, não, se o senhor não tira isto, estamos em guerra, guerra nuclear. E o outro tirou. Depois disse, então tem que tirar os seus mísseis dali da Turquia. Então está bem, eu também tiro. Está a perceber? Ou seja, é um condomínio. Isto é um condomínio. Eu não posso fazer o que me apetece no meu prédio. Não, não pode, tenho que perguntar aos outros. A Guerra Fria criou um condomínio de superpotências. Um condomínio. Eu já não posso fazer no prédio o que quiser. Tenho que perguntar aos outros. Não é? Repara, mas quer dizer, isto não tem nada a ver com o direito. Não tem nada a ver com o direito. Tem a ver com a força. Não é? De uma questão lógica, repare bem, a Rússia era um Estado soberano? Sim. Cuba é um Estado soberano? Sim. Ambos comunistas? Sim. Então não podem fazer um pacto e a Rússia pôr lá armamento? Sim. Ao abrigo do direito internacional? Sim. Então porquê é que é proibido? Porque eu não quero. É muito perto de mim. Mas o que é que isso tem a ver com isso? Estão a perceber? Não tem a ver com o direito. Não tem a ver com as leis. Tem a ver com a força. Mutatis mutandis, senhores jovens ouvintes, está a acontecer isto com a Ucrânia. Porquê é que a Ucrânia não pode entrar para a NATO? Porque os mísseis da NATO ficam a 300 km de Moscou. Não pode ser. Aquilo é espaço vital russo. A Rússia veio dos ucranianos. O povo rus, RUS, veio dali. Cuidado. E o Putin já explicou. E, portanto, o senhor Putin já explicou que se... Aliás, vieram dizer o seguinte, lembra-se do que aconteceu à Geórgia. Meteu-se connosco e ficou sem 1/5 do seu território. Com a Abcásia e a Ossétia do Sul, foram à vida. Cuidado, eles já fizeram este aviso. O que é? Mas a Ucrânia não é independente? É. Então, mas não tem direito? Tem. Entrar para lá? Tem, mas não tem, porque eu não deixo. É perto demais de mim. Mas isso é contra o direito, mas isso não interessa nada. Estamos aqui perante a força. Perante a força. E, finalmente, vamos falar, tem que ser noutra altura, da guerra limitada. A guerra limitada, que hoje evolui para uma fórmula diferente, através da tecnologia, que é a guerra cirúrgica, a guerra dos drones, a guerra da computação, a guerra dos satélites, a guerra da precisão cirúrgica. Estão a perceber? É a última forma de guerra, não é? É o tipo que mata o líder da Al-Qaeda com um míssil teleguiado que, pum, acerta no carro. Bom, mas isso é matéria para outra altura.